Esse é o nosso tema maior. Esse tema maior há de nos acompanhar durante todo o ano de 2018. A vida modelada pelo Evangelho. Como Jesus viveria a sua vida? Essa é a pergunta que nós estamos querendo responder. Como será que Jesus viveria a minha vida? Como será que Jesus viveria a minha segunda-feira, a minha semana? Sendo casado, pagando contas, criando uma menininha de 6 anos, enfrentando crentes legais. Já pensou? Coisa ruim, né? Falou que ia falar crente chato. Não tem crente chato. Os crentes são todos legais. Como será que Jesus viveria a minha vida? Como será que Jesus viveria a sua vida? Amanhã abrindo a loja, às 8 da manhã, chegando no escritório para trabalhar, sabendo que nessa semana tem uma reunião importante. Se Jesus fosse fazer uma cirurgia nesta semana, qual seria a reação de Jesus? Eu quero que você faça essa indagação, que você viva os seus dias, já que você tem participado aqui dos nossos cultos, que você viva os seus dias com essa pergunta, ecoando dentro de você: como Jesus viveria a minha vida? A resposta é a vida moldada pelo Evangelho. Moldada pelo Evangelho. Bem, hoje nós vamos falar a respeito do grande convite de Jesus. Grande convite de Jesus. Eu ouvi o convite de Jesus há mais de 20 anos atrás, aqui nesta mesma cidade de Sorocaba. Tássio, que veio da Bahia, não sei há quanto tempo, há 12 anos atrás, com 12 anos de idade, lá na Bahia, com 12 anos de idade, o Tássio ouviu o convite de Jesus. A Ocilene, que é lá do norte do país, lá do Pará, um dia Jesus a convidou também. Olha aí que beleza. Olha que maravilha. Mas Jesus alcançou uma paraense. E Jesus alcançou a sua vida. O grande convite de Jesus. Esse é o nosso tema hoje. Se você quiser abrir a sua Bíblia, Mateus capítulo 4, versículos 18 a 25. Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando as redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. E no mesmo instante eles deixaram as suas redes e o seguiram. Indo adiante, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Eles estavam num barco com seu pai Zebedeu, preparando as suas redes. Jesus os chamou. E eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, o seguiram. Jesus foi por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças do povo. Notícias sobre ele se espalharam por toda a Síria, e o povo lhe trouxe todos os que estavam padecendo vários males e tormentos, endemoninhados, epiléticos e paralíticos. E ele os curou. Grandes multidões o seguiam, vindas da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judeia e da região do outro lado do Jordão. Vamos orar mais uma vez? Senhor, se ainda não ouvimos, nós precisamos ouvir, Senhor. Nós queremos ouvir o seu chamado. E nós queremos responder positivamente a ele. Porque esse chamado há de mudar
completamente as nossas vidas. Ajuda-nos, Senhor, nas nossas dificuldades, nas nossas limitações. Às vezes nós estamos tão apegados à nossa geografia, ao nosso trabalho, aos nossos vínculos, e nós não conseguimos ouvir a sua voz, e se ouvimos a sua voz, nós não conseguimos responder a ela. Nos ajude, Senhor. Amplie, enlargueça, aumente, Senhor, a nossa perspectiva, a nossa visão. Dá-nos hoje, Senhor, a visão do reino. O reino é muito maior do que a minha vida, e eu preciso enxergar o reino. O reino é muito mais importante do que a vida, a minha vida, e eu preciso enxergar o reino, Senhor. Me ajude. Me ajude em nome de Jesus. Amém. Jesus o encontra onde você está. Onde você está, Jesus encontra você. A impressão que nós temos é que nós decidimos por Jesus. É que nós encontramos Jesus. Mas a verdade e o caminho é inverso. Jesus nos encontra. O texto fala a respeito de uma geografia. O texto que nós lemos fala a respeito de homens que trabalham. O texto que nós lemos aponta para vínculos. Começamos com o versículo 18 que diz: andando à beira do mar da Galileia. Está aí a geografia. Jesus andava à beira do mar da Galileia. Não existe abstração. É à beira do mar da Galileia. Vida real, concreta. E aí o texto segue dizendo: eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. Eles estavam num barco preparando as suas redes. A expressão destacada, pescadores. Nós estamos falando de gente de verdade, de carne e osso. Gente que labutava, trabalhava, gente que tinha profissão. Não tem abstração. É vida real. Mundo concreto. O texto também segue dizendo: viu 2 irmãos. Indo adiante, viu outros 2 irmãos. Eles estavam num barco com o seu pai. Vínculos. Hoje tive a alegria de almoçar com o meu pai. A gente não foge disso. Às vezes a gente quer fugir, mas a gente não foge. É o meu pai, é a minha mãe, é o meu irmão, é o seu pai, é a sua mãe. São os seus irmãos, são os vínculos. Os vínculos que tecem e entretecem os nossos relacionamentos. Não tem abstração. É mundo real, concreto. Então, queridos amigos e amigas, o texto bíblico que nós lemos está mostrando vida real, concreta. O texto fala em geografia, fala em trabalho, fala em vínculos. Destaco ainda essa expressão. Em meio a uma geografia, em meio a trabalho, em meio a vínculos, o texto bíblico diz que Jesus viu 2 irmãos. E essas pessoas têm um nome. Uma delas se chama Pedro. E o irmão de Pedro se chama André. E disse Jesus, Jesus fala com Pedro e com André.
texto segue. Indo mais adiante, Jesus viu outros 2 irmãos. Agora, Tiago e João. Eles estavam num barco com o seu pai, Zebedeu. E Jesus os chamou. Pastor, não estou entendendo. Onde é que você quer chegar? Nem sempre a geografia é favorável, nem sempre o trabalho é prazeroso, nem sempre os vínculos são saudáveis, contudo, ainda assim, Jesus me encontra onde eu estou. De repente eu saí daquela cidade, Rincão, uma cidade longínqua. Se você procurar no mapa, não vai encontrar. Era um vilarejo. Mas Jesus me encontrou lá. Não era um grande centro. Eu não vim da capital. Eu sou do interior. Mas Jesus me encontrou lá. Às vezes, o trabalho é enfadonho. Não é gratificante em nada. Mas ainda assim, labutando, trabalhando, uma situação desprazerosa, Jesus me alcança. Jesus me vê lá. Os meus vínculos são complicadíssimos, pastor. Nunca me dei com meu pai, nunca me dei com a minha mãe. Os meus irmãos, uma competição. Cheguei a me pegar de tapa com um deles. Vínculos ruins. Mas ainda assim, Jesus, ele me encontra lá. Ele me encontra lá. Onde eu estou querendo chegar? A gente não tem que ter pedigree para receber o chamado de Jesus. A gente não tem que ser para receber o chamado de Jesus. Jesus me vê e Jesus me chama onde quer que eu esteja. Onde quer que nós estejamos. Tudo conspirando ao contrário. Mas Jesus vai lá, me vê e me chama. E me chama. Segue-me. Vem. Você vai ver o que eu vou fazer na sua vida. A você, compete uma só coisa. Segue-me. Segue-me. Jesus o encontra onde você está. E Jesus expande a sua perspectiva da vida. Jesus expande. Ele enlarguece, ele aumenta. A gente passa a enxergar coisas que outrora antes nós não víamos, nós não enxergávamos. Nós experimentamos coisas inimagináveis. Lá na minha vidinha, no meu mundinho, jamais eu pensei que eu fosse experimentar, vivenciar isso tudo que Deus tem me dado hoje. Sabe por quê? Porque Jesus expande a nossa perspectiva de vida. Do mar da Galileia ao mundo. O texto bíblico começa dizendo, andando à beira do mar da Galileia. Andando à beira do mar da Galileia. Sabe onde é esse lugar? À beira do mar da Galileia. Sabe onde é esse lugar? É um lugar à margem do mundo. À margem do mundo. Era um lugar onde as coisas não aconteciam. Era lá. Mas foi lá que esse movimento começou.
num lugar não lugar, num lugar inimaginável. Não foi em Jerusalém, não foi na capital, não foi num grande centro. Foi à beira do mar da Galileia. E alguns poucos anos depois, eu gosto muito desse texto, Atos, capítulo 17, versículo 6, esse movimento que começou em lugar nenhum, à beira do mar da Galileia, já estava pipocando, pululando em todos os cantos do Império Romano. E aí, quando a igreja chega em Tessalônica, alguém diz isso: esses que têm transtornado o mundo chegaram até nós. Esses que têm transtornado o mundo chegaram até nós. Mas antes de transtornar o mundo, foi um movimento que começou à beira do mar da Galileia. De pescadores de peixes a pescadores de homens. E disse Jesus: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. Sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. Fico tentando imaginar como é que essa frase bateu no coração de Pedro, de André. Pescar homens. Eu pesco peixe. Aliás, tirando o peixe, o que dá para a gente pescar? Pesca-se peixes. Algum tempo depois, esse mesmo Jesus diz a esses homens simples: pescadores, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. De pescadores de peixes a pescadores de homens. Gente com uma perspectiva desse tamanhinho, e aí agora, de repente, essa grande missão de fazer discípulos de todas as nações, de pescadores de peixes a pescadores de homens. De vínculos consanguíneos aos vínculos da alma. Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos. Indo adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Eles estavam num barco com o seu pai Zebedeu. Jesus os chamou e eles, deixando imediatamente seu pai e o barco, o seguiram. Ah, como é difícil a gente deixar os nossos, né? Como é difícil a gente cortar o cordão umbilical. Até porque os pais nunca querem isso. Podendo, os pais seguram os filhos, o máximo, porque não querem a ruptura. Eu gosto desse texto justamente quando ele chega nesse ponto, deixando esse advérbio, imediatamente seu pai e o barco o seguiram. O que os discípulos eles vão entender? Eles vão entender posteriormente. Eles vão entender uma coisa que nós precisamos entender. Vamos ler todos juntos? Vamos ler todos juntos, Mateus 12, 48 a 50? Vamos lá? Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Perguntou ele. E, estendendo a mão para os discípulos, disse: aqui estão a minha mãe e meus irmãos. Pois quem faz a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, irmã
e mãe. Os vínculos consanguíneos, que são amplificados, os vínculos da alma. Os vínculos da alma. A família aumentou, porque agora eu me vinculo às pessoas, à alma delas. Vínculos de alma. Vínculos de alma. Esse é o desafio que os primeiros discípulos de Jesus experimentaram, de vínculos consanguíneos aos vínculos da alma. Do mar da Galileia ao mundo, de pescadores de peixes a pescadores de homens, de vínculos consanguíneos aos vínculos da alma. E aí, eu queria pensar com você a respeito dessa coisa linda que acontece com a gente quando a gente ouve e diz sim ao chamado de Jesus. Jesus me mostra e me convida a uma vida mais ampla e com mais possibilidades. Jesus me mostra e me convida a uma vida mais ampla e com mais possibilidades. Começo lá no mar da Galileia. Mas o que Jesus tinha era um mundo. No começo, apenas pescadores de peixes. Mas o que Jesus tinha? Fazedores de discípulos, pescadores de homens. No começo, restrito aos meus vínculos consanguíneos, ao meu pai, à minha mãe. E o que Jesus tinha para mim? Ele tinha a igreja, os meus irmãos e as minhas irmãs, a quem eu me ligo através de vínculos da alma. Jesus, ele expande a nossa compreensão da vida. Jesus expande a nossa compreensão da vida. Salmo de número 37, versículo 39, a mensagem, o texto diz assim, vamos ler juntos? Vamos lá? A vida livre e espaçosa vem do Eterno. Ele é fonte de proteção e segurança. A vida livre e espaçosa. A vida livre e espaçosa vem do Eterno. Ele é fonte de proteção e é fonte também de segurança. Jesus, ele sempre vai expandir, enlarguecer, me mostrar horizontes que eu jamais imaginei na minha vida. Querido amigo e querida amiga, quero dizer para você o seguinte: graças a Deus que você trabalha, que você tem emprego. Graças a Deus que o 5º dia útil chega. Graças a Deus. Mas a vida a qual você foi chamado por Jesus, ela vai muito além disso. Ela vai muito além disso. E você precisa enxergar além. Você precisa ver o reino de Deus. Porque se você pensar que a vida é só trabalho, é só trabalho, é só trabalho, é só trabalho, a sua vida fica desse tamanhinho. E você não vai ouvir o chamado de Jesus. Você não vai ouvir o chamado de Jesus. Ah, pastor, hoje eu estou com a minha cabeça na minha carreira, na minha profissão. Então eu estou fazendo curso aqui, curso ali, estou aprendendo mandarim, pastor. Mandarim, porque eu vou falar chinês. Eu vou falar chinês. Eu descobri que o mercado agora é a China, eu vou falar chinês, pastor. Vou falar chinês porque o meu chefe, a empresa, vou falar chinês. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Torço por você. Mas eu queria dizer uma coisa. O chamado de Jesus vai muito além da sua carreira e da sua profissão. Vai muito além. Jesus chama você para algo muito maior do que isso. Você pode ser o CEO, você pode ser o Steve Jobs, o Bill Gates,
Mas o chamado de Jesus é para uma coisa muito maior do que a sua profissão. É muito maior do que a sua profissão. Ah, pastor, eu preciso ganhar dinheiro. Preciso ganhar dinheiro, pastor. Eu estou com os planos, eu estou com sonhos aí. E olha, dinheiro. Nem gosta ganhar dinheiro. Money, money, dinheiro, dinheiro, money. Quem que não gosta? Quem que não gosta de ganhar dinheiro? Quem que não gosta? Aliás, trabalha-se para ganhar dinheiro. Se esse não fosse o objetivo, entraríamos numa de trabalho voluntário. Não é mesmo? Ai, amo trabalhar. Trabalho voluntário? Que é isso? Oh, nem relógio trabalha de graça. A gente quer dinheiro. Todo mundo gosta de dinheiro. Mas eu quero dizer para você, meu amigo e minha amiga, Jesus chama você por uma coisa muito maior do que dinheiro. E se você passar a sua vida correndo atrás de dinheiro, você vai ser um infeliz, controlado por Mamon. Porque Jesus chama você por uma coisa chamada reino de Deus. Você pode ganhar dinheiro. Não estou dizendo que ganhar dinheiro seja pecado. Ganhe dinheiro. Ganhe dinheiro. Louvado seja Deus. Mas se você fizer disso a sua vida, você vai ser infeliz. Porque Jesus chama você para algo muito maior e muito mais importante do que ganhar dinheiro. Ele chama você para fazer parte do reino dele. Então vejam, muitas e muitas vezes a gente acha que é conectado, que é batuta, que é antenado, mas a gente está assim, ó. A gente está vivendo uma vida menor. Nós estamos num processo de apequenamento, uma vida menor. Porque Jesus, lá da beira do mar da Galileia, jogou aqueles homens para os 4 cantos do Império Romano. Porque Jesus fez daqueles pescadores, fazedores de discípulos, pescadores de homens. Porque Jesus fez daqueles homens lá, pessoas simples, restritas, a trabalho com o papai, com o irmãozinho. Jesus jogou aquela gente na igreja, e aquelas pessoas foram conectando as suas almas umas com as outras, e foram aprendendo a amar, aprendendo a exercer misericórdia, aprendendo os ritmos livres da graça, aprendendo a ter compaixão, a ter piedade, a ouvir, a falar, a estender a mão, a se importar com o outro. E isso eles aprenderam quando Jesus os tirou daquela vidinha de vínculos consanguíneos e mostrou para eles os vínculos da alma. Os vínculos da alma. Li recentemente um livro do Eugene Peterson a respeito da ressurreição. E ele diz que a ressurreição fala muito pouco ao nosso coração hoje. E fala mesmo. Jesus ressuscitou! Cri, cri, cri. É o grilinho. Isso aqui é sonoplastia, Tássio. É o grilinho. Cri, cri, cri. Jesus ressuscitou, era para todo mundo estar. Uhul! Louvado seja o Senhor, aleluia! Jesus ressuscitou. Mas por que que... Cri, 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 cri. Sabe por quê? Tese do Eugene Peterson. A igreja perdeu o fascínio. O fascínio. A capacidade de se fascinar. Você já se fascinou com alguma coisa? Qual foi a última vez que você se fascinou com alguma coisa? Você se lembra? Quando foi a última vez que você se fascinou com alguma coisa?
Sei que tem gente que pensou em algo que aconteceu ontem. Aleluia! Mas sei que tem gente que está coçando a cabeça e pensando, não lembro. Faz muito tempo que eu não me fascino com nada. Sabe por quê? O Eugene Peterson também responde. Sabe por quê? Porque nós somos absorvidos pela nossa vida. Nós somos absorvidos pelo trabalho. Nós somos absorvidos pelos nossos projetos pessoais. Nós somos absorvidos pela nossa parentela. Eles nos sugam. Eles nos sugam. Nos sugam, nos sugam, nos sugam, nos sugam. E quando chega o domingo, nós entramos pela nave do templo, parecendo Walking Dead. Para quem não assiste, que é o meu caso, mas eu sei do enredo, zumbis. Zumbis. E sabe por quê? Tornamos-nos zumbis? Porque fomos sugados. Sugados. E aí, quando eu me deparei com o Salmo 37, versículo 39, a vida livre e espaçosa, quase caí das pernas, porque é tudo que eu não tenho. Vida livre e espaçosa. Sua vida é livre? Você se sente livre? A sua vida é uma vida espaçosa? Tem espaço para Deus na sua vida? Tem espaço para as pessoas que você diz amar na sua vida? Tem espaço para os irmãos e para as irmãs da igreja? Ah, pastor, aí apelou, né? Aí não. Tem. Tem espaço. Ou a sua vida hoje é uma vida apertada? Uma vida apertada. E eu sei por que é apertada. Porque você está sendo sugado. 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 E por isso que a vida virou essa vida sem fascínio. E por isso que a gente vem à igreja e não se empolga com nada. Tem uma frase linda. E a gente está assim, ó. Tem um cântico maravilhoso. E a gente está assim, ó. Ai, que vontade de fazer xixi. Não se encanta com nada, com nada, com nada, com nada. E isso me assusta. Isso me assusta. A vida livre e espaçosa. Você é livre mesmo? Você é livre para seguir Jesus? Ah, Gustavo, eu não posso sair da minha vida. Mas quem está falando isso? Eu não estou falando para você pedir suas contas, não estou falando para você sair da sua casa, não estou falando para nada. Existe liberdade na sua vida para você, dentro da sua vida, do seu contexto, seguir Jesus? Tem espaço na sua vida? Ou não tem espaço nenhum? Você sente que está assim, ó. Qual é a condição para a vida livre e espaçosa? Seguir Jesus. Seguir Jesus é a condição para a vida livre e espaçosa. E disse Jesus: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Ah, pastor, mas eu não consigo fazer a mesma coisa. Mas quem disse que é para você fazer isso? O que você tem que fazer é seguir Jesus.
Continue trabalhando, continue casadinho, casadinha, continue sonhando. Mas você precisa seguir Jesus. Foi um impulso existencial que moveu André e Pedro, João e Tiago. Aquilo deu sentido para a existência deles. Deu sentido para a existência. Agora eu estou vendo um caminho para mim. Eu estou vendo um ponto de luz. E eu não quero perder isso, eu vou seguir. Porque a minha vida está tendo sentido, eu estou vendo sentido a partir de Jesus. É um impulso existencial. Mas se você acompanhou a leitura lá atrás, você percebeu também que o texto diz que grandes multidões, Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judeia, região do Jordão. Versículos 23 e 24 dizem: Jesus operou muitos milagres. E as notícias dos milagres chegaram a essas regiões. E aí então, grandes multidões o seguiam. E eu pergunto para você, será que essas grandes multidões que seguiam Jesus, seguiam desse jeito aqui? O seguir aqui, sigam-me, é o mesmo do seguir aqui? Sabe qual era o impulso? Eles queriam consumir Jesus. Jesus é o cara que pode me dar aquilo que eu desejo. Está ali um cara que pode me dar aquilo que eu desejo. Então eu vou segui-lo. A mesma palavra, mas contextos diferentes. O impulso aqui é existencial. O impulso aqui é consumerista, consumista. É um impulso interesseiro. Jesus, ele pode me dar coisas e é por isso que eu vou segui-lo. Qual é o impulso que está aqui? Seguir Jesus. Renunciamos à iniciativa própria na obediência a Jesus. Renunciamos às declarações contundentes e as substituímos pela disposição de ouvir em silêncio. Assistimos à obra que Jesus faz em nós. Ouvimos Jesus falar. Vamos juntos com Ele e ingressamos em novos relacionamentos, em lugares estranhos e com gente esquisita. Ficar na companhia de Jesus, observar o que Ele faz e ouvir o que Ele diz, transforma-se aos poucos numa vida de resposta e sensibilidade para com Deus. Em outras palavras, seguir Jesus significa abrir mão do controle e passar o controle da nossa vida a Ele. Isso que é seguir a Jesus. Bem, o que você vai levar para casa? Eis o princípio da noite. Vamos ler juntos? Siga Jesus para aprender a viver a vida livre e espaçosa. Siga Jesus para aprender a viver a vida livre e espaçosa. Sim, é o Salmo 37 e 39 na versão da Mensagem. A vida livre e espaçosa. A gente aprende a viver essa vida com Jesus. Com Jesus é que a gente vai aprender a viver essa vida. A vida livre e espaçosa. Volto a dizer, pode ser que você seja
que você esteja sendo consumido, sugado, drenado pela sua própria vida. A sua própria vida está sugando, está drenando você. Tem um rombo no casco do barco e a água está entrando, a água está entrando, a água está entrando. Talvez seja a sua própria vida. Está na hora de seguir Jesus. Abrir mão do controle da sua vida e passar a confiar a sua vida ao controle dele. E assim a sua vida vai se tornar livre e espaçosa. Para concluir e para a nossa reflexão, eu quero fazer essa pergunta provocativa para você. Quem é o seu mestre? Quem é o seu mestre? Você é discípulo de quem? Sinceramente, uma coisa é certa, você é discípulo de alguém. Você aprendeu com alguém a arte de viver. Não há exceções a essa regra, pois o ser humano é o tipo de criatura que precisa aprender continuamente com os outros a viver. Você está seguindo quem? Você é discípulo de alguém. Quem é o seu mestre? Quem tem ensinado você a arte de viver? É Jesus? Pense nisso.